Olá, olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Alves. Vamos para mais um pequeno estudo com o The Time with God e hoje vamos para falar um pouquinho aqui do Salmo 1. Salmo 1, vamos lá. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Que esse salmo aqui ele é um pouquinho polêmico, não é verdade? Então, que eu desejo, né, que nessa noite, uma boa noite para quem vai escutar agora. Não sei que hora que você vai visualizar esse vídeo, mas eu sei que vai ser naquele momento que o Espírito Santo quer falar com você também. Assim como o Senhor falou no meu coração e ministrou no dia de hoje. Amém? Então, o Salmo 1, que tem um autor até então desconhecido pelos estudos, o Salmo 1, versículo 1 se diz: Abençoado com fidelidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Algumas traduções aí não fala se assenta na reunião dos zombadores, fala se assenta na roda dos escarnecedores. Então, meus amados, o que essa palavra nos ensina hoje? Que provavelmente esse versículo em que os cristãos mais se apoiam para afirmar que o justo deve viver longe dos perversos. A má interpretação de texto como este leva a alguns isolamentos, ou seja, as pessoas acabam se vivendo em uma bolha, né? Na religiosidade, vamos dizer assim, e é onde que mora muito o perigo aí. Então, andar no conselho, ponto, uma parte que nós temos que aprender aqui com o Espírito Santo. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho a minha fé, você tem a sua fé, nós cremos em Deus, nós aprendemos que a palavra de Jesus ela é a certa, aí ou eu ou você, a gente vai lá receber um conselho de uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia, ou muitas das vezes aquele que até zomba da palavra do Senhor, né? Então, é esse tipo de conselho. Por quê? Porque essas pessoas não vão me aproximar, nem te aproximar da presença do Senhor, da palavra de Deus, aquilo que é o certo de fazer. E o que é o certo de fazer? Como eu sei que é o certo? É aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, é aonde que a gente deve ter a vigilância nisso. Porque o verdadeiro amigo, ele nos aproxima de Deus, ele não afasta a gente de Jesus, não é verdade? E se deter no caminho e assentar na roda dos zombadores, não acontece pelo simples fato de se relacionar com eles, ou seja, aonde que muita gente faz confusão. Por quê? Porque aqui a gente tem que aprender com o próprio Jesus. Porque, gente, pensam comigo, como que essas pessoas não vão escutar de Jesus ou vai ver uma mudança se a gente não chega até eles? Mas o que vamos dizer assim, ser, ser luz e ser sal que a palavra de Deus nos ensina? É exatamente isso. Como Jesus nos ordena? Terá que conviver com pessoas que ainda estão nas trevas. Ou seja, um dia eu não estava na presença de Deus, outrora lá no meu passado eu estava totalmente fora da presença do Senhor. Mas se eu não tivesse uma pessoa a quem pregasse para mim, a quem falasse do amor de Jesus para mim e quem não desistisse de mim, eu estaria lá até hoje. Eu não teria me rendido aos pés do Senhor Jesus e não estaria com essa oportunidade hoje de estar aqui gravando esse áudio para você. Porque hoje o Jesus é o centro da minha vida. Eu não vivo hoje sem Jesus. Então, é nesse sentido que a gente tem que absorver a palavra do Senhor. Como que a gente faz a diferença? Biblicamente, o mundanismo significa deixar-se levar pelo modo pecaminoso do mundo, sendo esse o sentido do texto. Ou seja, eu não posso
me contaminar com as práticas erradas que a palavra de Deus condena. Mas como que as pessoas vão ver que há uma mudança? A gente tem que entender o seguinte: quem convence as pessoas do pecado, assim como o Senhor me convenceu, ou até mesmo te convenceu, não foram as pessoas, foi o Espírito Santo, porque essa é a função dele. Agora, a nossa função é viver Cristo, é viver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Por quê? Porque através das nossas atitudes é o que a gente vai pregar. Porque a maior pregação não é o que sai da nossa boca, é o que a gente vive. Porque aquilo que sai da nossa boca, se não está de acordo com o que a gente vive, é hipocrisia. E o mundo está cansado de hipocrisia, assim como eu e você. Entendeu? Então é nesse sentido que a palavra do Senhor nos ensina. Quando nos isolamos em nossa comunidade religiosa, deixamos de expandir o reino de Deus. E Jesus, ele veio para nós, pecadores. Jesus não veio para o são, ele veio para nós, pecadores. Deus não julga as pessoas com base na raça, sexo ou nacionalidade. Ele as julga com a base na fé que elas têm nele, ou seja, a fé que nós temos nele. E na reação delas, a sua vontade revelada. Os que tentam diligentemente obedecer à vontade de Deus são abençoados. Eles são como árvores frutíferas e saudáveis, plantadas junto ao ribeiro, com raízes fortes, e Deus promete cuidar deles. Ou seja, cada vez que a gente se dispõe a pregar o evangelho, a anunciar Cristo para as pessoas, ele vai estar comigo, ele vai estar com você, ele vai estar com todos nós, porque isso é promessa do Senhor na nossa vida. A sabedoria de Deus guia a sua vida, assim como guia a minha vida. Mas, por outro lado, que aquele que não confia em Deus e não obedecem, a eles tem vida sem sentido, que desaparece como pó. Por que como pó? Porque a palavra do Senhor é bem claro. Nós já sabemos, na verdade, que do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Agora, vamos ser realistas. É impossível viver nesse mundo sem Jesus, não é verdade? Mas as pessoas têm que entender, assim como nós aprendemos um dia, que somente 2 caminhos. O primeiro caminho, que é a porta estreita, a vida diante de nós, o caminho de Deus, ou seja, da obediência, da palavra do Senhor, o servir ao Senhor. Ou o caminho largo, que está aí cheio de manjares, né? Vamos dizer assim, muita... O caminho da rebelião ou da destruição, vamos dizer assim. Então, a pessoa, ela faz a escolha, assim como eu fiz e tenho que fazer todos os dias, porque todos os dias a gente tem que tomar decisões, se a gente permanece ou não na presença do Senhor. Então, certifique-se de escolher o caminho que você escolhe. Determinará a sua maneira como passará a eternidade. Ou seja, assim como você escolheu como você vai passar a sua eternidade, assim temos que passar isso para as pessoas. Por quê? Porque é através de você que Deus está usando para que aquela pessoa venha se arrepender, venha conhecer Jesus e queira Jesus. É através da sua atitude, da minha atitude, que o reino do céu vai ser propagado. E como que a gente faz essa base? A começar pela essência de Cristo. E qual é a essência de Cristo? Às vezes você pode estar me perguntando, irmão, mas qual é a essência de Cristo? Ah, meus amados, a maior essência de Cristo é o amor. Sem ela, nada vale. É o amor, porque a palavra do Senhor nos diz bem clara, Deus deu o seu único filho por amor. Então é com amor que nós devemos fazer pelas pessoas, amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus, e esse foi mais um The Time with God. A paz do Senhor Jesus.